Bem, minha gente, boa tarde a todos. Vamos aqui a mais uma dica, né? Mais uma dica para o blog do Espaço Jurídico. E agora iremos ver a regência de um verbo importantíssimo. Esse verbo é importantíssimo, né? Uma regência importantíssima, que é a regência do verbo aspirar, certo? É claro, antes de falar do verbo aspirar, eu vou fazer uma lacônica, né, revisão do que é, né, uma demonstração do que é uma regência verbal. Ora, quando eu falo em reger, eu falo em pedir, né, regente, né, um regente de uma orquestra, aquele que manda, que comanda. Então, reger é exigir, é comandar, certo? É o termo regente e o termo regido, né, aquele que pede e aquele que obedece. E é claro que existem, né, as transitividades do verbo, ou a transitividade verbal, né? Quando eu digo encontrei, a pergunta é o quê? Analisei o quê, certo? O verbo assistir, claro, com 4 sentidos diferentes. Você assiste ao filme, no sentido de ver. Isso é um direito que assiste ao aluno, né, no sentido de caber, pertencer. Você assiste em Recife, no sentido de morar, residir, né? Este é um direito que assiste a você, que cabe a você, pertence a você. O médico assiste ao doente, ou o doente, quer dizer, no sentido de prestar assistência, né, ajudar, correto? E outros verbos que a gente fala, né, nós falamos, e muitas vezes de forma errada, porque não temos o conhecimento. Por exemplo, quem prefere uma coisa à outra. Eu prefiro o frio ao calor, mas o que é que nós escutamos no dia a dia? Eu prefiro mais o frio do que o calor. Errado. Eu prefiro o frio ao calor. Eu prefiro estudar pela manhã a estudar à noite. Então eu tenho que ter, sem dúvida, esta harmonia, correto? E saber o sentido para saber qual a regência do verbo. É o que acontece com o verbo, né, visar. Eu viso, né, ele visou o alvo e atirou, ou seja, mirou o alvo. Ele visa ao sucesso, ele deseja o sucesso, né? O cônsul visou os passaportes, o diretor visou os documentos, ou seja, pôs o visto, né, carimbou, detalhou e assim por diante, certo? Então vamos observar agora um verbo que, na verdade, apresenta 2 sentidos, ora com preposição, ora sem preposição. E quem vai me dizer exatamente a regência deste verbo é a sua, né, o seu sentido, a sua semântica. Então vamos observar aqui o verbo aspirar. Ora, o verbo aspirar, ele pode aparecer como transitivo direto, certo? Quando eu falo em transitivo direto, é aquele que não pede preposição, né? É um complemento direto. Então, no sentido de sorver, no sentido de absorver, no sentido de tragar, inalar, certo? Então eu digo, o doente aspirou o álcool e começou a melhorar. Então, veja que aspirou aqui o álcool está no sentido de inalar, sorver e começou a melhorar, certo? Então, nunca dizer que o doente aspirou ao álcool e começou a melhorar. Não, ele aspirou o álcool, inalou, sorveu, absorveu. E aí você vai usar como objeto direto. Então, neste caso aqui, o verbo é um verbo transitivo direto, né? E o álcool aqui funciona como objeto direto. Então, transitividade direta, objeto direto. Agora, transitivo indireto também ele pode ser. Ele pode ser transitivo indireto, né, no sentido de almejar, pretender, e aí exige indubitavelmente a preposição a, certo? Os trabalhadores aspiravam a maior segurança no trabalho. Olha, colocou aqui uma crase, porque justamente aqui eu tenho preposição mais artigo. Então, quando eu juntei, eu tive aqui a contração, né? A mais a craseado. Neste caso aqui, o verbo aspirar é um verbo transitivo indireto, exige a preposição a, e a maior segurança aqui é o objeto indireto, correto? Então, é como se eu dissesse, as crianças aspiravam o ar poluído das estradas. Então, o ar poluído no sentido aí de inalar, sorver. Ele aspira o aroma da flor, ou seja, inala, né? Traga, sorve, né, o aroma da flor. Então, não há preposição, porque o verbo aí é um verbo transitivo direto, correto? Agora, se eu chegar para você e falar, todos que aqui, né, todos que aqui estão, aspiram ao sucesso do país, aspiram ao progresso do país, aspiram ao cargo. Aí tem que ter a preposição. Se eu disser que aspiram à felicidade, aspiram à paz,
aspiram à aprovação no concurso, ou seja, pretendem, desejam, e aí a crase é obrigatória, porque aí você tem preposição e você tem aí o artigo. Então veja que crase está ligado à regência, e a regência vai, na verdade, exigir uma preposição a, que vai se juntar a um outro artigo a, e aí, havendo a contração, haverá o acento indicativo de crase. É a regência verbal também em jogo, correto? Outra coisa interessante, se vier um pronome relativo que, a preposição a deverá ficar antes do que. Como? Este é o cargo a que todos aspiram. Este é o cargo ao qual todos aspiram. Veja que aspirar está no sentido de desejar, pretender, exige a preposição a. Então, essa preposição a vai ser colocada antes do pronome que é um pronome relativo. Este é o aroma, esta é a poeira que todas as crianças aspiraram. Então, as crianças não vão desejar uma poeira. Vai, na verdade, a poeira. Vai, na verdade, inalar sem querer. Então, esta é a poeira que as crianças aspiraram. Agora, este é o cargo a que ou ao qual todos aspiram. Então, ter cuidado com isso aí, certo? Agora, ele é também um verbo que, obviamente, no sentido de almejar, ele não aceita voz passiva. Por quê, Manuel? Porque só se aceita voz passiva, verbo transitivo direto. E no sentido de pretender, né, ele é um verbo transitivo, né, ele é um verbo transitivo indireto. Então, se ele é indireto, ele não vai aceitar a voz passiva, certo? Agora, quando eu digo assim, a criança aspirou o aroma da flor foi aspirado pela criança. Aí aceita voz passiva, porque é um verbo transitivo direto, no sentido de inalar, sorver, tragar. Agora, é um pronome, é um verbo também que, mesmo sendo transitivo indireto, ele não aceita o pronome li como complemento. Então, se eu disser, você aspirou ao sucesso, você vai dizer como? Eu aspirei a ele. Aspirou à aprovação? Sim, eu aspirei a ela. Você aspirou às palestras? Aspirei a elas. Sempre trocar o pronome lhe pela forma pronominal. A ele, a ela, a eles ou a elas. Mas o pronome lhe jamais poderá ser usado, conforme vem aqui na observação. Passando. Voltando lá, vou colocar uma pequena observação. Observação. Lembrando que, colocar assim, este verbo, certo? Este verbo não aceita, certo, o pronome lhe, certo? Só aceita as formas a ele, certo? A ela, a eles ou a elas. Então, saiba que não aceita o pronome lhe, correto? Em hipótese alguma, como complemento. Você vai trocar o lhe por a ele, a ela, a eles ou a elas. Isso aí fica bem claro. Bem, minha gente, voltando aqui, chegamos aí ao término, né, de mais uma dica. E qualquer dúvida, mais uma vez, Manuel Soares, né, 40, @hotmail.com. Qualquer dúvida que você, na verdade, tiver, pode enviar para mim, né, que eu estarei aclarando, né, o que você, na verdade, precisa, que você, na verdade, necessita. Correto? Então, até mais ver, como se diz o ditado popular, né, até a próxima dica. E vá lá no blog, né, do Espaço Jurídico para ter, sem dúvida, esse esclarecimento. Correto? Então, até a próxima dica.